Glória a Deus. Deus seja louvado. Graça e paz, irmãos. Nossa 10ª aula. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Amém. Que maravilha, Glória a Deus. né? Puxa, nem parece que é a 10ª aula, hein? Deus seja louvado. Estou felicíssimo, viu? Passa rápido. Passa rápido demais. E hoje a gente vai estar aqui trabalhando no nosso último ponto, que na realidade a gente vai fazer uma síntese hoje de alguns livros, e eu quero aproveitar e passar um slide de um pastor muito querido, que também tem a ver com o material que a gente já fez, e como é praxe agora, né, na nossa abertura, eu gosto de ler sempre um versículo bíblico, e eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, como é costume dizer, né, está sendo gravada essa aula, para abençoar tanto vocês quanto outros alunos que possam vir a fazer esse módulo via EAD. Então, Apocalipse 22, 16, 17, vamos lá? Quero ler aqui na versão NVI, quero deixar uma breve reflexão. Última aula de eclesiologia, doutrina da igreja. Que bênção, viu? E eu quero ler aqui com vocês esse versículo, porque esse versículo tem tudo a ver com o assunto. Na minha versão diz assim, acharam? Acharam? Maravilha. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernentes às igrejas. Ponto. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Olha que interessante o versículo 16, eu quero ler o 16 e o 17. Mas pode ver que aqui Jesus, ele envia o anjo dele para dar testemunho concernente às igrejas. Olha que fantástico. Aqui as últimas palavras de Jesus, do texto sagrado, registrado por João, que tinha tudo a ver com o futuro da igreja, com a igreja que um dia passaria por tantas coisas. O texto sagrado está dizendo aqui que esse testemunho do Apocalipse, que essas revelações, tem tudo a ver com a vontade de Jesus, que ele estava enviando o anjo dele para comunicar com o apóstolo João e automaticamente conosco, mas tem tudo a ver com a relação com o testemunho concernente às igrejas. Ou seja, a última mensagem foi dada às igrejas, dando uma ideia de que o projeto igreja, ele se assemelha ao projeto Reino de Deus na Terra como a última revelação, o último momento. Assim como o Reino de Deus, ele sempre existiu em toda a história do Velho Testamento, e a gente sabe que a igreja é guardiã, como o Gruden cita, do reino. Agora vem Jesus e revela o Apocalipse, revela aquilo que a gente conhece como tribulação, a grande tribulação, pincela um pouco o milênio, revela muitas coisas e, dentre toda essa revelação futura e última, tem a ver também com a igreja. Eu poderia ousar e dizer que o projeto igreja é a última revelação de Deus na Terra para a redenção dos homens. Ou seja, a atuação da igreja, a atuação do corpo de Jesus na Terra. Então, é muito interessante isso, porque quando a gente pensa naquela ideia de que será que a igreja vai estar na tribulação? A igreja vai participar?
A igreja vai ser arrebatada e aqueles que subiram ficaram aqui um remanescente, que era aqueles que não faziam valer a fé. Indiferente da discussão, que a gente vai trabalhar bastante em escatologia, mas aqui dá para ver que o texto sagrado diz e ensina que a revelação de Deus, o testemunho de Deus, tem tudo a ver com a igreja na terra. Fantástico isso, não? Fantástico. Pastor, mas eram os crentes desviados e agora ele se converte? Pode ser. A igreja passa? Pode ser. A gente vai ver lá para frente em escatologia. Não vou agora falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o projeto igreja é a última revelação de Deus na terra para redimir a história da humanidade. É claro que não é o poder igreja, o poder da igreja, porque se a gente diz que a igreja salva, eu estaria dando a ela um poder que ela não tem. Quem salva é Cristo. Mas o poder que foi dado à igreja, porque o que é a igreja? A gente aprendeu que, na realidade, a igreja é todos os lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, a igreja é a união dos santos, é a união dos filhos de Deus. Então, quando nós nos unimos, nós representamos a Ele, nós realmente validamos pela nossa fé, pela nossa prática, aquilo que recebemos dele, a promessas de Deus a essa igreja por causa de Cristo. E dessa forma, naturalmente, nós somos muito abençoados. E então é por isso que quando eu falo aqui a igreja, salvação, o poder da igreja, pode ver que Jesus atribui à igreja um poder, mas é óbvio que esse poder não está em nós por nós, mas está em nós pela fé, porque ele nos outorgou, ele nos delegou. Então eu vejo que o projeto do reino de Deus na terra tem tudo a ver com a igreja. E agora o 17, eu quero gastar mais um minuto falando sobre o 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Somos igreja. Nós, a igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ponto. Fantástico, né, irmãos? Ou seja, o Espírito Santo, ele anseia Jesus. E a noiva anseia Jesus. E aqui, olha que interessante, o texto dá essa figura de linguagem, que a igreja é noiva. E a igreja é noiva. É uma das figuras de linguagem que eu mais amo. E eu queria deixar aqui uma máxima para vocês, que é o que eu acredito, que tem a ver com essa ideia da noiva e da igreja. E tem a ver conosco. Todo homem de Deus, em todos os tempos, cheio do Espírito Santo, sempre desejará ardentemente duas coisas. Primeira coisa é o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa é essa igreja que é a morada do Espírito Santo. Ou seja, eu afirmo isso porque o templo do Espírito Santo que somos nós, individualmente, se alegra na união dos vários pequenos templos. E assim nos tornamos igreja. E podem ver que jamais um homem de Deus deseja o contrário, que é viver longe do Espírito Santo e viver longe da congregação dos santos. E aqui eu pus igreja e pus um asterístico nessa máxima, concluindo, né? Porque posso fazer um paralelo também de igreja, dando a ideia de reino de Deus. Porque lá no Velho Testamento, Abraão desejava o quê? O reino de Deus. Noé desejava o reino de Deus. E todo homem de Deus, desde o início da criação, Sete, Enoque, ele desejava o quê? O reino de Deus. E o projeto de Deus no reino se é manifesto e revelado para nós com Abraão.
E aí, a partir de Abraão, a gente tem uma clareza maior do que é o reino de Deus. E aí vem todo o Velho Testamento. Mas pensem nessa máxima. Todo homem de Deus, abre aspas, em todos os tempos, fecha aspas, cheio do Espírito Santo, sempre desejará ardentemente duas coisas, que é o próprio Espírito Santo e a igreja, que é a morada do Espírito Santo de Deus. Pode ver que é isso que acontece conosco. Não é verdade, irmãos? Todo servo de Deus que realmente aprendeu a amar a Deus, deseja o Espírito Santo e deseja o reino, deseja a igreja, deseja a comunhão. Pode ver que se uma pessoa está desejando muito o Espírito Santo, mas ela não deseja a igreja, tem alguma coisa errada com ela. Se ela deseja muito a igreja, mas não deseja o Espírito Santo, também tem alguma coisa errada com ela. Por quê? Porque o Espírito e a noiva dizem, vem Jesus. E nós desejamos muito a Jesus e desejamos muito o Espírito Santo. Porque quando eu desejo o Espírito Santo, automaticamente eu estou desejando quem? Jesus. Que o Espírito Santo, ele trabalha revelando Jesus. Tá bom, meus irmãos? Queria deixar essa palavrinha aqui. Amém. Né? Querem comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Entenderam a máxima? Sim, eu entendi. Glória a Deus. Comentar alguma coisa, pastor? Amém. É maravilhoso, né? A tua fala com relação à igreja ser o último projeto de Deus mexeu comigo aqui agora, porque, de modo geral, as pessoas, na verdade, olham a igreja hoje ainda como sendo um lugar que talvez eu não tenha que ir, porque o caminhar com Jesus transcende estar na igreja. E a tua fala confronta essa fala diretamente. Eu comprei recentemente, aliás, ganhei recentemente um livro, eu não estou com ele aqui agora. Eles amam Jesus, mas odeiam a igreja. Só pelo título tem tudo a ver com o que o senhor mencionou. E aí eu já fiquei mais empolgado ainda para ler o livro agora. Ah, muito bom. Depois compartilhe conosco o autor também. Deve ser quem? Nicodemos ou não? Não, na verdade não é... É americano? É americano, provavelmente americano. Eu estou sem o livro aqui em mãos, mas depois eu até mando no grupo lá. Isso, porque é isso aí, sabe, pastor? Eu acredito muito nisso, muito. Eu acredito que não tem como você desvencilhar, né? E a pandemia veio para mudar esse quadro, né? Pode ver. Porque hoje, uma pessoa que continua amando a igreja, ela está fazendo de tudo pelo reino, pela igreja. Porque a igreja representa o noivo, né? Então, pode ver, todo homem de Deus, em todos os tempos, ele sempre vai desejar a pessoa de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ou Jesus, ou a comunhão, né? Uma coisa e a outra estão intercaladas, né? Não tem. E Apocalipse 22:16 deixa bem claro, né? É uma mensagem à igreja. A igreja sempre vai ser presente. Então é isso aí. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Felipe, graça e paz, querido. Paz, pastor. Tudo bem, Paz, irmão? Amém. Graça e paz, Felipe. Vamos lá, queridos. Amém. Página 137 dos Fundamentos da Nossa Fé. Vamos dar uma síntese agora do... bom, 137 para mim, na realidade, aqui, porque o meu irmão Tomé reeditou esse livro, né? É a igreja. Quero ler algumas coisas aqui com vocês sobre esse material tão lindo que o nosso irmão Tomé passou para nós. O livro de vocês deve ser outra... Deixa eu ver qual que é. A igreja é páginas 145. 145. Só dar uma pincelada, a gente vai hoje pincelar um pouco, vai ser bem breve, né? E então, eu gosto muito. O que vocês acharam do capítulo do Hobbes? Do versículo por versículo, que fala sobre a igreja.
Primeiro momento foi trabalhoso, hein? Deu bastante versículo. Eu acho que deu 156, se eu não me engano. Deu bastante versículo, mas muito bom. Muito bom, Bom, né? tremendo, tremendo. Eu confesso não ter lido ainda, tá? Inclusive, eu tô bem atrasado aqui. Espero esse final de semana conseguir cumprir com todas as minhas Leituras, né? tarefas aí. Tá. 145 o senhor falou, né? Acabei de achar aqui. 145, isso. Ok. Pastor, talvez eu não fale muito, porque eu tô fazendo uns negócios aqui, mas eu tô assistindo a aula, tá? Tá bom. Tudo bem. Mas tá tudo bem aí, filhote? Não, tá tudo certo, é que eu tô limpando os equipamentos aqui, mas tô de olho na aula, Então tá. tá bom? Voltando aqui, meus irmãos, falando um pouquinho sobre o material do Hobbes, né? Tem alguma dúvida? Primeiro vamos tirar as dúvidas, né? Daqueles que leram, porque de repente o livro é muito bom. Eu particularmente gosto muito, 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 muito desse autor, né? Aqui na parte temos dois trabalhos, né? Que é o capítulo 10 e o capítulo 11, que é a ceia, né? Lembra? É o capítulo 10 e o 11, não é isso? Não me recordo, não. Pelas minhas anotações aqui, desculpa, eu só marquei capítulo 11, o 10... É. Não, Sim, era só a igreja, se eu não me engano. Eu esqueci de passar o 10. Eu não lembro do senhor ter passado também, não, pastor. Então, me perdoem. E para mim que eu tinha mandado o 10 e o 11. Porque batismo e ceia, né? É O verdade. 10. E o foi 11 o que é a eu marquei igreja. aqui, desculpa, não sei se eu marquei corretamente também. Também. Eu posso ter me equivocado na hora. Bom, então, assim, o livro, né? Leia para nós, pastor, aqui o primeiro capítulo 11, a igreja, e o primeiro parágrafo. Pois não, agora. A igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra elas. Mateus 16, 18. O conceito de igreja avulta por todo o Novo Testamento. Embora seja a ideia básica da história cristã, há, no entanto, muitas diferenças nas crenças particulares de vários grupos cristãos quanto à natureza dos ensinos do Novo Testamento e quanto à ideia indicada por esta palavra. Neste ponto, como em muitos outros, os batistas divergem de outros grupos. Por isso importa darmos bastante cuidado, atenção e estudo aquilo que o Novo Testamento nos ensina a respeito da igreja. Joia. E a síntese aqui do nosso querido mestre, né, Hobbes, ele vai passar bastante, vai ser praticamente a mesma coisa do que nós estudamos no livro-texto. Ele vai falar sobre o significado da palavra igreja, né? Pode ver que ele começa aqui, ó. O significado, o vocábulo igreja. O significado linguístico, o vocábulo igreja é tradução da palavra grega eclesia, que provém de duas outras palavras gregas, a preposição ek, que significa fora ou fora de, e o verbo kaleia, que quer dizer chamar. Assim, a palavra eclesia significa aqueles que são chamados para fora ou evocados. O seu emprego geral no grego era para expressar a ideia de assembleia, reunião, congregação. Por que chamados para fora, né? Num primeiro momento, a gente já trabalhou isso no livro, mas é legal eu ressaltar aqui. É porque é chamado para fora no sentido assim, saia da sua casa e vai se reunir com todos. Por isso que era uma prática muito comum, como o próprio autor vai explicar aqui no segundo ponto, entre os gregos, né? Eram as assembleias, as reuniões solenes, onde se decidia tudo. Nesse final de semana, na minha última mensagem, eu falei sobre um livro do Warren Bennis, um livro que esse autor, ele comenta bastante, está por aqui, hoje mexi nele, esse daqui. Ele é secular, né? A Invenção de uma Vida. Até citei, fiz uma citação. Warren Bennis, ele é um grande líder,
foi professor de Harvard, foi uma das pessoas brilhantes, olha, só para você ter uma ideia aqui, a síntese de uma obra dos mais brilhantes consultores dos Estados Unidos. Um verdadeiro manual de instruções para o sucesso profissional, indispensável para quem exerce ou quer exercer o papel de líder. Uma precisa radiografia das grandes corporações americanas. Eu citava sobre ele, domingo, falando que, quando eu li parte desse livro em 2008, por aí, 2010, ele fala sobre o mundo se tornar democrático. Ele falava isso na década de 60, que o mundo seria democrático. Imagina, né? Na década de 60 tinha a Guerra Fria. Mundo dividido entre dois polos, ainda existia, né, uma pressão violenta no mundo com relação ao comunismo. Lembra, o nosso país mesmo, pouco tempo depois, viria o quê? A ditadura militar. Ou seja, hoje quando a gente fala assim, né, década de 60, tal, 80 anos atrás, ou melhor, né, 60 anos atrás, a gente fala assim, não, tranquilo. Não existia nada disso. Vai perguntar para o vovô. Vai perguntar para uma pessoa de 70 anos que viveu esse período aqui, sabe como que era aquela fase. E o termo, e por que eu estou usando essa analogia agora? A igreja, ela tem essa característica de reunião, de assembleia solene, de se chamar para fora. Por isso que a gente aprendeu sobre os governos há pouco, nas outras matérias, nas outras aulas, aliás. A gente trabalhou sobre essa questão. E os batistas, de uma forma geral, eles têm uma contribuição muito grande, irmãos. Lembra que eu falei os pontos positivos e os pontos negativos de cada linha, de cada teoria, de cada denominação? E os batistas, na questão da discussão, né, com relação à democracia, isso é fenomenal. Eu não diria que isso é um privilégio batista, mas é um privilégio de todos os históricos. Todos os históricos sempre vão voltar para uma discussão mais democrática. E a gente tem que aprender e dar uma mão à palmatória a isso. E a palavra igreja, congregação, já tem essa característica do quê? De ser algo democrático, onde há um pastor que lidera sobre aquele grupo, lidera sobre eles. Isso é muito forte, né? Então, é importante vocês nunca se esquecerem disso, tá bom? Que pensem como a gente acabou de ler há pouco em Apocalipse, né? A igreja, ela só tem força se ela for unida naquele propósito. Se ela não estiver unida naquele propósito, ela não tem força, né? Podem ver que a igreja de Sardes, ela aparentava ser viva, mas ela era morta. E por que ela era morta? Porque ela tinha formato de pessoas que viviam, tinha formato de religiosidade, de espiritualidade, mas ela era morta. Então, né, a gente aprendeu bastante sobre isso, e no terceiro ponto aqui, a gente vem para o significado cristão, né? A ideia de eclesia era coisa em que os seguidores de Jesus estavam familiarizados, ou seja, a igreja era algo comum para a vida de um discípulo. E deve ser comum para um discípulo a vida da igreja enquanto existir discípulo e enquanto existir igreja. Tá bom? Depois o nosso querido pastor vai falar sobre a dupla natureza da igreja, né? A igreja geral. E depois ele vai falar também sobre a questão a ideia local, né? E ele vai traçar ele vai trabalhar de uma forma muito legal essa expressão da igreja local. E eu gostei bastante da maneira que ele fala sobre a igreja local. Por ser um pastor batista, então ele vai dar esse peso da igreja local. Esse peso. E eu, particularmente, eu acho que isso é uma das coisas mais relevantes da igreja local. A igreja local, de fato, irmãos, ela é muito forte. Ela é muito forte. E a gente tem que resgatar isso de uma forma muito, muito linda. Podem ver que quando vocês, mesmo que na experiência de vocês sejam de uma outra denominação, a maioria dos irmãos aqui, mas o que acontece é que
Quando a gente conhece, por exemplo, vamos pôr um exemplo aqui da Igreja Assembleia de Deus, que tem um sistema de governo mais episcopal. Pode ver que tem Assembleias de Deus que tem uma expressão muito grande numa cidade, na outra cidade a expressão já não é tão grande. Por quê? Porque há uma força local em uma certa cidade. Na outra cidade eles podem ter peso. A Assembleia de Deus é uma igreja muito grande, qualquer região. Mas nós notamos que em algumas regiões a Assembleia de Deus tem um peso muito significativo. Já em outras regiões não tem um peso tão significativo. Por quê? É a igreja local. É a força daquela igreja local naquela região. Então isso é muito interessante. Mesmo em igrejas que têm, eu diria, um sistema de governo episcopal, né? Ele vai falar bastante sobre a questão aqui de matérias específicas de alçada da igreja local, e aí ele vai trabalhar bastante dentro disso, dos oficiais, dos diáconos e tal. E a grosso modo, o livro é muito bem claro e muito bem fundamentado sobre isso. Só queria deixar, assim, essa síntese, né, para que os irmãos pudessem debater, caso tivessem alguma dúvida, né? Eu acredito que vocês não têm nenhuma dúvida, né, sobre o Hobbes. Tranquilo, pastor. Né? Pastor, eu tive pesquisando sobre o significado de chamados para fora, né, no sentido do carral, né, do carralice. A língua não é muito boa, não é meu forte. Mas o hebraico ele é mais difícil de pronunciar. É mais difícil, né? E é engraçado que o significado lá não é totalmente estranho, mas é parecido. No sentido de chamar o exército para se agrupar do lado de fora. Sim. Muito legal esse significado, né? Esses significados, eles embelezam muito a ideia da igreja. Isso, exatamente. Aí avançou isso para a eclesia, né? Que é falado no Novo Testamento, né? Sim. Muito legal. Porque, na realidade, não é chamado para fora no sentido assim, você sai da igreja, sai de casa. É porque você sai do seu reduto. Isso. Do seu ninho familiar e você se une a outras famílias. Exatamente. Então, a força está nessa união das várias famílias. Pode ver, Deus ele trabalha sempre com a família. E a igreja é o projeto de várias famílias. Isso que é fantástico. Tremendo. Tremendo, porque não é o projeto da minha família, da minha tribo. Pode ver que Israel era a união de várias tribos. Glória a Deus. Isso é muito legal. E como você falou, né, o exército, ele não fica... o soldado, ele não milita dentro de casa. Dentro de casa, ele vai dormir, vai comer, vai cuidar dos seus, mas ele guerreia, ele está a postos aonde? Fora de casa. Verdade. Isso é fantástico, isso é fantástico. A ideia bíblica por isso que não tem como desassociar. Enquanto há um cristão, tem igreja. Enquanto tem igreja, tem um cristão. E essa linguagem era muito típica na vida dos discípulos de Jesus. Tem que ser assim, irmãos. Por isso que eu falei, né, na minha breve reflexão, que a ideia, a igreja, ela é apaixonante. Tem que ser. E por isso que a gente tem que militar nesse projeto e fazer o que a gente puder, irmãos. Porque pensem assim, olha que interessante. Vamos ser honestos. Quantas dificuldades a nossa igreja passa, né, para se manter? Para a gente comprar uma aparelhagem de som, nesses dias de tecnologia, poder comprar computador, câmera, para poder se comunicar. Sejamos honestos. É fácil? Não é. Não é fácil mesmo. Vai fazer? Pagar o aluguel, depois reformar a igreja, comprou o templo, puxa, continuar. Irmãos, eu estou há 20 anos para levantar a segunda parte do templo da nossa igreja. 20 anos. Tá parecendo o segundo templo. É verdade. Né? Eu me sinto um Esdras. Preciso dos meus Neemias. É verdade, porque o templo, né, foi reerguido durante um longo período e depois veio Neemias para fazer as muralhas. Foi muita batalha, muita luta.
E aí, quando a gente olha assim para a realidade nua e crua do projeto Igreja, sejamos honestos, irmãos, é muito sacrificial, é muito difícil, é a oferta da viúva, é o dízimo do aposentado, da aposentada, é o irmão que dizima, que é o assalariado, separa para ajudar o pastor, para ele poder ter a sua manutenção, separa para pagar as contas da igreja, ou seja, e aí eu te digo para vocês, é muito sacrificial? É, mas vem cá, olha que honra, o projeto Igreja ele existe pelo menos há quase 2000 anos, e ele é triunfante sobre a terra. No meio de todo esse sacrifício, de toda essa batalha, de tudo o que vai acontecendo, Deus continua salvando vidas, lavando pessoas dos seus pecados, remindo, restaurando, incluindo numa nova família chamada Igreja, ou seja, o projeto Igreja continua sendo muito bem sucedido, né? Ao longo de todo o sacrifício, perseguição, lutas, Deus continua sendo glorificado. Pode ver. Verdade, pastor. Não é? Então, assim, é tão maravilhoso que é uma coisa sacrificial chamada para fora para uma guerra, repleto de lutas. É claro, Deus, em vez em quando, pega um grupo e prospera de tal forma que é para que a gente não fique tão pensando muito pequeno também, né? Eu acredito nisso. Que muitas vezes Deus, na sua infinita sabedoria, ele pega alguma dessas igrejas e coloca uma graça muito especial e realizações mega para que a gente também sonhe com isso. Porque o dia a dia da igreja é muito sacrificial. Lutar contra o pecado, irmãos que estão desanimando, mas, irmãos, é chamados para fora por uma grande batalha. E uma outra característica também de chamados para fora, irmãos, que tem a ver com o nome igreja, é aquela ideia de ir para fora e pregar o evangelho. A gente foi chamado para fora não só para se reunir, mas porque o nosso projeto é fora. Um pastor de Santo André, da primeira igreja batista de Santo André, um amigo meu foi na igreja dele e comentou algo muito lindo. E que você entra na igreja, né? Você está lá cultuando a Deus. Na hora que você vai sair para fora, na porta, tinha assim uma mensagem. Eu não me lembro muito bem o que dizia, mas dizia mais ou menos assim: agora começa o seu projeto. Tipo assim, saindo para fora. Agora, ide, né? Agora começa a sua atuação. Não é aqui dentro. Aqui dentro, eu gosto muito dessa analogia, a igreja é o quartel-general, mas o campo de trabalho é lá fora, é o dia a dia, pode ver. A nossa vida de igreja só tem sentido aqui fora, no trabalho, na família, negociando, fazendo valer. Então isso é fantástico, irmão, isso é fantástico. Porque você vê, fantástico. A igreja ela é o ajuntamento dos santos, sim, que é fora da nossa casa, sim, mas ela é o quartel-general, que quando a gente também entende a mensagem, a gente vai mais para fora, leva a mensagem. Glória a Deus. A gente não está fechado no nosso gueto, no nosso reduto, né? Então, obrigado, Dil, pela contribuição aí. Quer comentar mais alguma coisa, Dil, pastor Johnny? Só me tira uma dúvida, pastor. Com relação ao termo ek, né, que significa sair para fora, ou fora, melhor dizendo, tem alguma correlação com o que Deus propõe para Abraão? Sai da tua terra, como sair mesmo, né, do seu âmbito ali, para ir para uma terra que nós sabemos que Deus há de enviá-lo, haveria de enviá-lo? Então, na realidade, assim, num primeiro momento não, pastor Johnny. Uhum. Não tem, porque quando Deus só fala para ele sair da terra dele e ir para um lugar que esse lugar seria a sua nova morada. Então, assim, a grosso modo, não tem nenhuma correlação. É que no grego existe muitas essas expressões, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? No grego existem preposições que dão força às palavras, e no caso, eclesia é uma delas, ek. Mas existem muitas outras preposições. Por exemplo, não me recordo agora
mas está na ponta da minha língua algumas outras preposições. No grego, quando a gente começa a estudar a língua original, vocês vão ver isso muito no Novo Testamento, que reforça as ideias, sabe? Então, assim, a grosso modo, não tem a ver com Abraão, mas pode ver que o que a gente entende é que dá essa ideia de sair para fora por causa da própria expressão, sabe? Dando a ideia de não fique aqui no seu reduto, saia, né? De repente, a gente pode fazer, nesse caso... Eclesiastes é um bom exemplo, pastor? Hã? Eclesiastes. Entendi. Eclesiastes. Eu não sei te dizer, Gil. Eu não Tem o sei sentido te de dizer. pregador, talvez, ir e pregar, alguma coisa assim. Eu confesso para você que eu não me recordo agora, Gil, a tradução exata, né? Tranquilo. Mas depois a gente pode verificar, mas eu não recordo não. Tá bom? Então, assim, a grosso modo, Johnny, não tem nada a ver. O que nós podemos fazer é uma aplicação. Uma outra coisa que tem a ver com Abraão e a igreja é o seguinte: o que Deus disse para Abraão? Que ele seria bênção para muitas nações. Você não tem como ser bênção aqui, você tem que ir, né, para fora, né? O seu id, né? Pode ver, o projeto de Deus é um id constante, tá bom? Tranquilo? Agora vamos para o Bancroft, que é um livro muito bom também. Eu não sei se os irmãos pegaram. Só fazendo uma síntese, tá, irmãos? Hoje é a nossa última aula e depois a gente vai para os slides. Os slides do Lourenço Estelio Rega. Na parte... Capítulo 8º, né? Página 280 do livro. O Bancroft, ele fala bastante sobre projeto igreja. O que eu gosto desse livro, irmãos, é a maneira que eles fundamentam. Tudo que eles vão falando, escrevendo, é uma frase e vários versículos bíblicos. Como eu gosto desse livro. Realmente eu gosto muito. Todos os livros de teologia sistemática, eles que são conservadores, irmãos, eles vão trabalhar sempre na mesma linha. Ele vem trabalhando aqui, né, mais uma vez, o significado, né? Eu vou ler para vocês aqui. Vocês têm esse livro ou não? Se vocês não têm, então eu vou ler aqui rapidamente, tá bom? Eu tenho ele aqui em PDF, na verdade. Tá, Eu também, eu creio que eu tenho, mas não estou achando aqui não. Teologia Elementar, o nome dele, doutrinária e conservadora. Qual página que é mesmo, pastor? Imprensa Batista Regular. Deixa eu até explicar um pouco aqui para vocês, viu? Por que ou Igreja Batista Regular? Vocês já viram que existe essa denominação, né? Igreja Batista Regular, né? Sim. Vocês conhecem um pouco a história delas? Não conheço. Não conheço também, A pastor. Igreja Batista Regular é muito boa, viu? Ela não é regular, tá? Apesar do nome, não é regular. Ó, deixa eu até... Chegaram para um irmão, né? Eu tinha um diácono na porta da Igreja Batista, aí veio alguém e falou assim: ô, boa noite, irmão, graça e paz, graça e paz. Aqui, Igreja Batista Regular, ele disse: não, aqui é ótima, a regular é do outro lado. Boa. Piadinha batista aqui. Você sabe que tem umas piadinhas batista que agulha os presbiteriano que agulha os batistas. Brincadeirinha, brincadeira de seminarista, tá? Foi o pastor Batista pregar na igreja presbiteriana e ele era de muita oratória. Ele era um orador que tinha uma oratória muito vibrante, né? Então tinha uma excelente oratória e pregando e tal, e amém! Terminou o sermão, aí tinha uma jarra de água no púlpito. Ele pegou a jarra de água e começou a beber. O pastor presbiteriano falou: ô, pastor Batista, não beba, é água do batismo. Aí o pastor acabou de beber e falou: desculpa, reverendo, acabei de beber o seu Rio Jordão.
Jesus. Piadinha Batista. Tá. Os presbiterianos têm várias contra a gente também, viu? É um cutucano, né? Um cutucano. É brincadeiras e tal, né? Mas a gente se diverte um com o outro, entendeu, irmãos? Ai, ai. Né? Desculpa ter bebido o seu Rio Jordão, essa foi boa, né? Aí, voltando, irmãos. Sabe por que a Igreja Batista regular? No Brasil, regular tem essa ideia de ser... Sabe qual é o problema de regular? No português, ele virou a ideia de média, de medíocre. A gente tem um sinônimo com medíocre, mas regular não tem nada a ver com medíocre. Pode ver, é regular, é mediano. Para nós, o regular é algo mediano, e não é. Prestem atenção, você é um aluno regular, o que isso representa? Que você é um aluno bom. Você não falta, você tira boas notas. Regular é alguém que... Uma pessoa, um trabalhador regular, ele é regular. Um cristão regular, ele tem o quê? Ele tem regularidade, ele segue um padrão. A regularidade tem a ver com padrão. Eu tenho um padrão. Não oscila, né? Ela não oscila. Só para vocês terem uma ideia, então, no português ficou depreciativo, porque regular deu a ideia do sinônimo de medíocre, porque está na mediana, mas não é. Na realidade, eu vou dar um exemplo para vocês. No tênis, né, no jogo de tênis, quando uma pessoa está jogando tênis, olha que interessante, como é um jogo individual, muitas vezes o oponente não precisa dar winner, que são pontos que matam a jogada. No tênis tem o ponto vencedor, que é o winner. Vem uma bola, vamos supor assim, de um certo jeito, e o tenista vai lá e dá aquela jogada indefensável. Então é um ponto vencedor, que praticamente o oponente ele não tem como pegar. Então a gente chama isso de winner. Então, geralmente, esse jogador no tênis que tem essas jogadas, ele ganha muitos jogos porque ele tem esses pontos vencedores. Mas muitas vezes, quando ele tem um ponto vencedor, mas o seu adversário é muito bom, como é o caso desses fenômenos, Federer, Djokovic, Nadal, eles buscam essas bolas, porque eles têm uma leitura muito precisa. Então, mesmo que o ponto seja vencedor, ele ainda consegue ter uma defesa. Mas olha que interessante no tênis. Muitas vezes você está jogando tênis, isso aqui mais amador, você está jogando contra um adversário, você só passa a bolinha, mas o adversário não faz ponto. Porque ele queima a jogada, ele joga na rede, joga para fora. Ou seja, ele não tem regularidade. Então você está jogando contra um adversário. Muitas vezes, eu não preciso atacá-lo. Basta eu me defender porque ele não é regular, ele joga para fora, faz dupla falta. Então, na realidade, eu não venci o jogo. Ele me deu de presente o jogo, porque ele não foi regular. Qual é a ilustração que eu quero dar aqui para vocês, fazendo uma defesa da ideia do batista regular? O batista regular, ele é constante. Qual foi a palavra que você usou, Johnny? Não oscila, né? Ele não oscila. Pensem assim, ser pastor de uma igreja que os irmãos não oscilam. Na igreja não acontece muito isso, o irmão está nas bênçãos, está nas nuvens, e depois o irmão está no inferno, está no vale da... Aí depois ele vai para o monte, não é assim? Meu Deus, coisa difícil que é pastorear a gente assim, irmãos. Pelo amor de Deus, tem uma... E aí, irmão, pastor, estou na guerra, e tem aqueles que é dramático. Tem umas irmãs que é dramática, que usa até a voz, pastor, é minha vida. Eu falo, meu Deus, como é dramático essa irmã, meu pai. Vocês estão dando risada, porque acontece. E quando o pastor é dramático, ele oscila também. Irmãos, a minha prova. Aí depois, glória a Deus. Irmão, é difícil essa vida, viu? O povo fica assim, e agora? O pastor está como? O irmão está como? É oscilante. Irmãos, será que os apóstolos eles eram assim? Não, eles eram regulares. Tinham as suas quedas, mas eles tinham mais constância, não é assim? Então, você deu risada, né, pastor Johnny? Né, Diogo? Fale um pouco aí. Já viram a gente? Não, é a pura verdade, né? A gente se encontra alguns irmãos aí, tudo bem, estou na prova.
E aí muda o timbre da voz, né? É bem interessante mesmo. É interessante, né? Então vamos lá, gente. Continuando aqui, olha, vou ler para vocês o capítulo 8, a doutrina da igreja. O ensino das escrituras acerca da igreja é tão claro e positivo quanto o que diz respeito a qualquer outra doutrina. Contudo, a concepção dos homens, mesmo de cristãos professos, sobre o assunto parece ser muito indefinida e vaga. Olha só, pastor Batista Regular está falando aqui para seminaristas regulares que muitos dos seus discípulos têm uma ideia vaga. Será que é porque falta clareza no ensino ou será porque falta muitas vezes maturidade das pessoas? Vamos falar aqui, vamos traduzir aqui e vamos aplicar na democracia. As pessoas sabem muito de democracia, mas na hora de exercitar a sua cidadania, deixam a desejar. Não é por causa que falta clareza, falta postura. Interessante isso, né? Isso, sem dúvida, se deve ao fato de que, segundo o emprego humano, o termo igreja tem numerosos e variados significados. É empregado para distinguir pessoas religiosas das não religiosas, é usado denominacionalmente a fim de discriminar entre grupos organizados, como igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja católica romana, é usado em relação a edifícios, designando um local de reunião em que cristãos se reúnem para adorar. Ou seja, ele também explica que um dos fatos porque as pessoas, né, não levam tão esse assunto a sério, que deixam esse valor vago, é porque realmente o termo igreja é usado, pode ver, igreja Sheishonoye, né? Vocês já pararam para pensar? É uma religião oriental que não tem nada a ver com a igreja, mas eles são chamados de igreja, né? Eles é um braço do budismo, uma filosofia de vida, mas são chamados de igreja. E aí continua falando, essa terminologia e outros usos um tanto semelhantes tendem a obscurecer o verdadeiro significado do vocábulo. Quando, entretanto, chegamos ao uso bíblico do termo, verificamos que essa indefinição desaparece. Quando a gente tem essa profundidade do que é, a igreja tem essa maturidade do que é, a gente entende que isso tudo se desvanece, né? E aqui ele também vai usar muito das ideias que a gente aprendeu, né? A palavra portuguesa igreja é tradução de um termo eclesia, que significa chamado para fora, né? Que é as definições que a gente trabalha. E aí ele também vai falar sobre na qualidade de organismo, na qualidade de organização, tudo aquilo que a gente já falou, né? Os símbolos da igreja. Então, assim, eu achei muito, muito rico essas expressões do nosso irmão Bancroft. Tá bom, meus irmãos? Querem comentar alguma coisa? Até aí, tudo tranquilo? Nenhuma pergunta, né? Deixa eu só achar aqui Tudo tranquilo, pastor. Tranquilo. Deixa eu só achar aqui Eu anotei algumas coisas aqui. Então, vamos lá. E aqui eu gostei muito da maneira em que ele trabalha na sua realidade conforme apresentada. Os títulos e os símbolos, eu gostei bastante da maneira em que ele trabalha defendendo as ideias bíblicas. E, a grosso modo, assim, ele não vai mudar praticamente de nada do que nós aprendemos, mas, assim, é bem enriquecedor o assunto que ele trabalha. Eu acho que, por enquanto, só essa... Vocês chegaram a ler esse capítulo do livro ou não? Não era material obrigatório, pelo menos eu não me lembro de ter dado para vocês. Eu não li não, pastor. Johnny, Não li, não. Felipe? Ainda não. Não. Felipe? Mas eu estou vendo aqui que é bem interessante. Sim, o assunto dele é muito legal. Eu gosto muito da maneira em que, por exemplo, ele faz alguma citação de alguns autores.
E as suas citações são muito simples. Ele não é um livro exaustivo. Eu diria, ele é um livro carregado de ensinos bíblicos. O que mais me fascina nele é isso. A ideia bíblica dele é muito boa. Por isso que eu gosto muito desse livro. Eu, particularmente, sou um profundo apreciador desse material. Tá bom? Então, assim, a grosso modo, era isso que eu queria falar. Eu lembro que eu tinha anotado algumas coisas, não estou achando a folha que eu anotei. Eu vejo que tem alguns tópicos do corpo e seus membros, a esposa e o esposo. Deve Sim. ser muito legal. Não, e as palavras que ele interage aqui. A Eu não me promessa da recordo onde eu anotei igreja. agora. Eu guardei tão bem guardado que eu não deixei dentro da minha pasta. Tá bom? Eu Então vamos costumo lá. falar que eu não perco nada, eu só não sei onde eu coloco as coisas. Ah, tá. Agora, nesse caso, eu realmente não sei onde. E uma coisa que ele tem muito legal também, perguntas para o estudo sobre a doutrina da igreja. Ele tem um questionário no final. Cite os 4 usos da palavra igreja, qual a derivação do termo igreja e qual a sua dupla significação. Ou seja, ele faz um questionário que é para reforçar o aprendizado. Então, assim, é muito bom mesmo, tá bom? Eu gosto muito desse livro, eu particularmente, né, acho muito feliz. Eu só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui quando ele fala sobre o corpo e os seus membros. O apóstolo Paulo recebeu um duplo ministério, referente ao evangelho e à igreja. Olha que fantástico. Uma afirmação muito interessante, é um conceito. O apóstolo Paulo recebeu um duplo ministério, referente ao evangelho e à igreja. Esses 2 aspectos são inseparavelmente ligados. E Paulo recebeu uma ideia sobre ambos por ocasião da sua conversão. Ponto. Cristo, em sua glória, fazia parte da visão salvadora que foi concedido a Paulo. O evangelho, assim recebido, identifica o pecador redimido com o seu redentor e salvador. A mensagem foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perseguia aos cristãos e não a Cristo. Mas nessa ocasião, ele aprendeu que os cristãos estão unidos a Cristo e Cristo com eles. Pode ver que aqui Paulo, logo quando ele Mas assim, ó que frase forte. Paulo recebeu um duplo ministério referente ao evangelho e à igreja. Logo na conversão, quando Jesus fala com Paulo, a palavra de Jesus é: Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo a igreja. Então Paulo, depois da sua conversão, depois dessa manifestação do próprio Cristo ressurreto a Paulo, e ele ali com Ananias, 3 dias depois, tendo sido curado, tendo sido batizado do Espírito Santo e nas águas, Paulo pode ver que ele se torna parte agora da igreja, e ele se torna defensor da igreja. E quando... guarda isso, irmãos. Paulo, a gente vai ver isso, não agora, né? Mas vocês vão ver isso em outras matérias, principalmente em introdução do Novo Testamento. Vocês vão aprender muito isso. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. O Novo Testamento tem 24 livros, 13 foram escritos por Paulo, sendo que o 14º possivelmente foi Paulo, que é Hebreus. Ou seja, metade do Novo Testamento. E quase todas as definições do que é a igreja, do que é a ceia, do que são os dons, como exercitamos os dons, tudo veio na pena de Paulo. Isso é fantástico, irmãos. Fantástico. Vamos imaginar o seguinte: pegue o Novo Testamento, arranca todos os escritos paulinos e hebreus. Sobrou o quê?
os evangelhos, os escritos petrinos, joaninos, a carta de Tiago, a carta de Judas, que mais? O Apocalipse e Atos. E aí, de detalhe, hein? Atos foi escrito pelo discípulo de Paulo, que praticamente 2/3 de Atos é a história de Paulo. Que loucura, não? E aí, as igrejas em que Paulo visitou, pregou e evangelizou. Então, vamos tirar Atos também. O que sobrou no Novo Testamento? Sobrou a biografia de Jesus, algumas cartas pastorais, ou melhor, cartas apostólicas dos pais da igreja, no caso, Tiago e Judas, os 2 irmãos de Jesus, e o Apocalipse. O que mais? Imagina o projeto Igreja sem esses livros. Como que a gente ordenaria a pastores? Como que a gente organizaria a igreja? Separaríamos ministros? Faríamos uma obra missionária? Então vamos incluir o livro de Atos. Tá bom, aí já deu uma melhorada, né? Opa! Mas faltou muita coisa ainda. Podem ver que todas as doutrinas do Novo Testamento que estão nos evangelhos e em Atos, eles são mastigados por Paulo. Salvação, perdão, eleição, justificação, arrependimento, batismo, novo nascimento, volta de Jesus. Meus irmãos, olha como Paulo foi um instrumento de Deus ao serviço da igreja. Quando a gente fala assim, as definições, por exemplo, defina para mim igreja. Quem definiu igreja foi Paulo, praticamente. Defina para mim a ceia do Senhor. É Paulo, lá em 1 Coríntios 11. Quando a gente fala assim, o que é a ceia do Senhor? Os evangelhos falam. Mas quando a gente vai entender o que é a ceia, na visão cristocêntrica, a gente vai para Paulo. Agora, tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo na vida de Paulo, tá? Mas não é grande demais, irmãos? É muito grande. É muito lindo, é muito nobre, é muito elevado. Tá bom? Então, aqui, só para vocês verem aqui, como esse livro ele é rico de ideias, né? E como é sensível, né, o autor também, porque ele trouxe à tona essa questão de Jesus falando com ele. Porque Como? tu me persegues, né? Até então, a ótica de qualquer pessoa normal é tô perseguindo a pessoa, não tem nada a ver com Cristo. E Cristo assume o papel do cabeça da igreja, literalmente, né? E por que você está me perseguindo? Nossa, isso aí, enfim, forte demais. Aqui já uma dá para a gente sensibilidade pregar, absurda. a gente já dá para pregar para um monte de desigrejados, e se eles não se tornarem igrejados de novo, não dá para fazer mais nada, né, Dio? Pois é. Né, Johnny? Porque, né, Felipe? Porque aqui a gente vê a importância da igreja. Paulo está perseguindo os cristãos, e Jesus diz o seguinte, olha, eu defendo os meus cristãos. Eles são a minha igreja. É nisso que a gente tem que ser apaixonado pelo projeto Igreja, gente. Apaixonado... lembrei. Tá vendo? Eu sabia que eu ia falar alguma coisa naquela hora que eu falei da simplicidade da igreja nesses 2000 anos. Pode ver, a igreja perseguida, uma igreja que muitas vezes foi um rolo compressor da história maligna, tentou aplacar, né? Tentou fechar as portas, matar os pastores, mas nunca a igreja foi vencida, né? Pode ver que entrou heresia no meio da igreja, houve problemas, a igreja se afastou, algumas se desviaram, mas Deus sempre levanta o remanescente. O que eu ia dizer é isso. Quantas vezes na nossa vida a gente se sacrifica por uma causa, para construir uma empresa, para construir uma identidade, uma sociedade, uma ONG. Quanto sangue é derramado, suor, sendo que tudo isso é projetos dessa vida. Mas o projeto Igreja não é um projeto dessa vida, era isso que eu ia dizer. Podem ver que hoje a gente está aqui, por exemplo, quando eu falei há pouco sobre o Robes, que é um batista, o projeto dele, que começou lá atrás, está abençoando a gente hoje aqui, irmãos. Essa obra aqui. Aqui, ó. 1952, quando foi feita uma edição. 1952 vai fazer, né? Olha aí, daqui a 30 anos, faz 100 anos. A gente está segurando um livro de 70 anos atrás. Isso daqui foi publicado, pelo menos assim, é o que eu tenho de
talvez ele foi publicado antes até, porque na realidade esse autor, o Hobbes, ele é discípulo de Brodus, que era de 1886, ou seja, olha que coisa, o Projeto Igreja, irmãos, aqui falando sobre esse Bancroft, deixa eu ver aqui, quando ele escreveu esse livro, né, primeira edição em português, 1966, ou seja, olha, que coisa linda. O Projeto Igreja não é nosso. O Projeto Igreja, ele é para a posteridade. Vamos pensar aqui como Igreja Batista. A Igreja Batista vem rompendo os séculos. Metodista, presbiteriana. Então, quando a gente pensa assim, quanto eu me doei para uma empresa, para uma sociedade, para um grupo. Vamos pegar aqui. Quantas são as pessoas que se dedicam para suas bandas musicais? Não é? Dão a vida, sacrifício, seus ministérios. Muito lindo. É uma coisa para Deus, seus projetos, é muito lindo. Fazer uma ONG, Mas e a igreja? Pense nisso. Quando a gente deixa uma igreja estabelecida, o que vai acontecer daqui a 100 anos? Não sei. Pode ser coisas fantásticas. Eu tenho aqui livros de Spurgeon, quando ele dava os seus sermões aos seus alunos, lições aos meus alunos. Pô, irmão, quanto que vale aquelas lições de Spurgeon? Spurgeon abençoou gerações, me abençoa esporadicamente quando eu pego uma obra de Spurgeon. Então perceba, o Projeto Igreja, e pode ver, é uma obra de Spurgeon porque ele serviu à igreja, ele tinha o seu seminário, e ele abençoou pessoas que abençoaram outras e que essa bênção chegou até nós. O que eu quis dizer há pouco, quando eu falei todo sacrifício para a gente, muitas vezes, pagar um aluguel, construir um prédio, mas guarde isso, irmãos, a igreja sempre será triunfante, sempre. No meio de todo esse sacrifício, no meio de toda essa dureza, no meio de toda a luta, Deus levanta alguns grupos com mais prosperidade, Deus permite provações que de repente venham inimigos e fechem as igrejas, mas a obra igreja nunca acaba. Por quê? Porque ela é muito maior do que a gente pode imaginar. E se a gente dedicar a nossa energia, a nossa paixão, nosso amor para ver esse projeto cada dia mais crescer, irmãos, por isso que eu digo aqui a vocês, alunos, sejam militantes, sejam apaixonados. O seminarista ele tem que ser visto assim na igreja. Guarda isso, guarda isso. Ele tem que ser visto a pessoa mais apaixonada da igreja. Um trabalhador mais exímio. Porque pensem, vocês são a futura geração que vai ensinar a igreja. Como que eu vou ensinar a igreja se eu sou alguém que vou quando eu quero? Faço a obra quando dá na telha. Então, se eu quero realmente fazer parte desse projeto que o Espírito Santo inflamou na vida de apóstolos, homens e mulheres, que a gente possa ser no mínimo assim. Então guarda isso, irmãos, porque era isso que eu ia dizer ainda agora, que eu falei sobre o sacrifício. O que vai ser da Igreja Batista Missionária daqui a 100 anos? Não sei. O que vai ser do seminário STBM, seminário missionária, daqui a 100 anos? Não sei. Pode ser que seja uma coisa mega, pode ser que não seja, pode ser que seja por algum grupo. Mas uma coisa eu sei, eu sonho que seja cada dia mais expressivo. E assim que a gente tem que sonhar e principalmente trabalhar. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Querem comentar mais alguma coisa? É legal ver essa obra, né, que Deus fez na vida de Paulo, esse chamado para servir. Se eu não me engano, essa fala que eu vou falar agora é dele também, que é na comunhão dos crentes que o Senhor ordena a bênção. Na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Salmo 133. Salmos. Legal. Mas legal. Mas Paulo vai mostrar essa ideia. Isso. O tempo todo ele vai falar sobre a bênção, somos um só cálice, somos um só pão. Ele vai trabalhar nessas ideias também, de que há uma bênção nessa comunhão, pode ver. Isso não está fora, não. Tremendo. É que a frase, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, é o Salmo 133.
Mas olha, está no mesmo Maravilhoso. espírito, né? Eu estava pensando em igreja quando lembrei desse versículo, que é no meio da igreja, do agrupamento, da reunião, né, dos filhos, dos crentes, que o Senhor ordena a bênção. Né? Mas olha que fantástico, Paulo era da tribo de Benjamim. Olha que interessante, irmãos, ele fazia parte do grupo chamado fariseu. Paulo não era sacerdote, Paulo não era levita, mas Paulo era alguém devotado, amante a Deus, e que realmente dedicou a vida dele para ser o quê? Um dos pastores de Israel. A escola dos fariseus seria uma escola que criou nome entre o colegiado rabínico. Assim como tinha os fariseus, tinham os saduceus e os escribas. Um levita, ele poderia fazer parte desses segmentos, ou não. Mas Paulo, ele dedicou a vida dele a isso. E, olha, esse domingo eu falei sobre intenção do coração. Podem ver que ele tentava servir a Deus do jeito dele, com a intenção correta, da forma errada. Não foi? Ele perseguia, matava a crente, achando que estava fazendo serviço para Deus. Mas ele queria fazer um serviço para Deus. O coração dele era em Deus, da forma errada. E foi assim que Deus mudou a vida dele. E nesse domingo eu falei um pouco sobre isso, nossa intenção. Que Deus, ele considera demais isso. Porque eu posso estar fazendo seminário, irmãos, para querer ser apenas um pastor, para montar uma igreja para ganhar dinheiro. E aí? Aí você vai virar um macedinho, filho. Você está no lugar errado. Né? Misericórdia. Está repreendido. Né? Não, estou falando sério. Porque muitas vezes bobo, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, meu irmão. Hoje em dia dá dinheiro, igreja. É verdade. Dá dinheiro, filho. E eu estou te falando isso por quê, irmãos? Porque a intenção, né? Qual é a minha intenção de fazer o seminário? Qual é a minha intenção de ser obreiro? Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Muito forte. Tá bom? Vamos para o outro livro, para a gente ir depois para os slides. Vou parar a gravação aqui, irmãos. Tá bom? E vou abrir uma nova. Só um minutinho.